Boa tarde a todos, bem-vindos, né, ao segundo episódio do podcast Escuta a Rua, né, pessoal? Eu sou o Newton Martins Rodrigues, um morador de rua, que estou aqui, né, pela segunda vez, e é feito por nós, população de rua de Novo Hamburgo, né? O tema do episódio de hoje, políticas públicas para a população em situação de rua. Para conversar conosco, trouxemos como convidado o vereador Enio Brizola, né, que está aqui conosco, essa da honra de aparecer esta tarde conosco. E nós temos tirar umas dúvidas aí que nós temos para perguntas. O que você está fazendo no seu mandato, vereador Brizola, para favorecer a população de rua? Obrigado, Newton, pelo convite. Saudar também os outros participantes. O Flamir Guedes, a Renata aqui do Centro Pop, né? Educadora popular, o Eduardo. Vim agradecer o convite para poder, mais uma vez, falarmos, né, desse tema tão significativo, tão importante, que é o Escuta a Rua. Primeiramente, dizer que eu estou muito feliz, sim, por termos aqui hoje, mostrando assim, um documento que extraímos do Ministério dos Direitos Humanos. É um primeiro diagnóstico assim, com base nas informações que se tem de registros do CadÚnico e de informações assim, né, que são trocadas entre os ministérios que têm interfaces, né, com esse tema. Então, é um primeiro documento, o rumo assim, né, a um trabalho de mostrar, de contar, né, de fato, o que as ruas, né, nos dizem de verdade. Né? Isso aqui não é um censo, né, é um diagnóstico, porque as pessoas em situação de rua ficaram de fora, né, do último censo, na medida em que só foram consideradas as pessoas residentes. Né? Então, como se não existissem. Não existimos, então. Né? Porque não existem números, não existem. Para que existir políticas públicas se não existem? É verdade. Né? Então, também impressionado com o grande número de moradores em situação de pessoas em situação de ruas no Brasil, que mostram esses dados do CadÚnico. Mais de 234 mil pessoas, que eu acho que é muito mais do que isso, assim, porque os anos esses últimos anos perversos, né, para tantas políticas públicas, esta área do desenvolvimento social, da assistência social, foi uma das áreas mais afetadas, né, onde aumentou, inclusive, além das poucas políticas públicas, das parcas políticas públicas, foi um período de aumento do preconceito, o aumento das violências contra as pessoas em situação de rua, mas também um tempo de fraternidade, um tempo de solidariedade, né, demonstrada assim por uma política de assistência social mais propriamente assim das igrejas, mais propriamente de pessoas, mais propriamente de algumas ONGs, entidades, do que a presença do Estado, né, enquanto ordenador de políticas públicas. Né? Então, hoje, o que tem de mais significativo é o consultório de rua, que é o que tem, né, em municípios com mais de 80 moradores de rua, ou que tem uma população, mais de 100 mil pessoas, que o governo federal, então, está financiando esta política pública. Nós temos agido muito, Newton, no sentido de enfrentar esse debate na Câmara de Vereadores, de desmistificar versões, desmistificar falas de que esta é uma população que está na rua porque quer e porque Novo Hamburgo oferece boas condições para quem é morador, para quem está em situação de rua. Então, temos ouvido e combatido
essas questões, quando na verdade a gente sabe quais são as razões que levam as pessoas a ficarem em situação de rua, né? Então esse é o primeiro enfrentamento que a gente tem feito, que é lutar contra o preconceito. Não só no espaço, aliás, institucional, né, da Câmara de Vereadores, mas em todos os espaços que a gente tem atuado. Também fortalecendo políticas públicas já desenvolvidas há mais tempo, como o Catavida. O Catavida é um programa socioambiental, né, que ele, quando efetivamente estava em funcionamento, e a lei que nós criamos é no sentido de proteger o Catavida, porque efetivamente ele dialoga com políticas de inclusão. Hoje o Catavida ele é, né, uma política pública, ele não é mais uma política de governo. Tá? O Catavida nós temos várias pessoas que hoje estão atuando nas cooperativas, né, inclusive com a sua previdência, a sua remuneração mensal, o seu salário mensal, e contribuindo também para, né, a natureza, no trabalho de reciclagem de resíduos sólidos. Mas essas pessoas também, né, foram encaminhadas para a rede de assistência social, que era o Minha Casa Minha Vida. Então, diversas pessoas, né, que estavam em situação de rua, que estavam em atendimento no CRAS, né, que estavam no Centro Pop, que frequentaram os cursos de formação do Catavida, né, puderam acessar a moradia social, né, as experiências do residencial Boa Saúde afirmam isso, né? Então, a gente percebe o quanto é efetivo quando uma política pública de verdade está funcionando de forma transversalizada, de forma, né, que todas as pontas dialoguem, que se encontrem, né, no enfrentamento a essas situações, né? A segunda, terceira questão é ajudar nesse momento que o país também passa, né, por uma reconstrução, que as políticas públicas estão voltando, né, a serem efetivas, a serem reconstruídas, que a gente possa estar, de fato, atuando nas pontas, junto com a população de rua, cobrando também no município, né, que o que está hoje posto, e aí tem todo um roteiro à disposição dos municípios, e aí entra também a decisão judicial do Supremo, né, que põe prazo para que os municípios de fato façam, né, o diagnóstico do município, de saber quantas crianças estão nas ruas, quantos homens, quantos negros, quantos pardos, quantos brancos, quantas mulheres, né? Porque aí sim tu vai identificar e tu vai poder então, né? Então esse momento que nós estamos também tivemos uma reunião essa semana com a Secretaria de Assistência Social, trazendo as questões lá do Centro Pop, já que o pessoal, as próprias pessoas nos trouxeram lá na Câmara. Então, esse vínculo do mandato com as pessoas em situação de rua, elas são importantes. Para o mandato poder também representar, de ir junto, né, com as pessoas em situação de rua, né, apresentar a demanda para o dirigente, o secretário público, para que, né, tomem providências com relação a determinadas pautas. Então, esta é a nossa... E as pautas hoje do movimento também são pautas nossas, que nós assumimos no sentido de estar buscando abrigos, principalmente no inverno, né? Mas que as pessoas que estejam hoje em situação de rua possam efetivamente ter, né, estruturas públicas, políticas públicas para poder fazer esta conversão, né, esse tempo de conversão, de transição, né, e aí precisa a casa de passagem, né, aí precisa estar a saúde junto, precisam estar políticas, né, de educação, políticas de requalificação profissional,
né? E, inclusive, a Agência Municipal de Emprego aproximando as pessoas, né? E porque além do preconceito, as pessoas enfrentam a dificuldade da documentação, enfrentam a dificuldade também do endereço, né? E além da desconfiança toda que há, né, em relação a esta pessoa hoje em situação de rua. Então, esse primeiro momento, essa contribuição que quero trazer. A gente, né, no Centro Pop, em vários espaços, né, também convivendo com eles, né, conhecemos muitas dessas demandas aí que, né, que o senhor colocou, e seria interessante, enfim, de ouvir de alguém que está ali na Câmara de Vereadores, assim, quais são, né, os entraves que tu vê, assim, para implementar essas políticas, né? O que trava tanto isso? São vários. Sim. Né? Vamos começar pela Emenda Constitucional 95. Essa emenda que tem falado tanto, que é tão urgente e necessária, que ela seja revogada. Ela congelou investimentos por 20 anos na área da assistência, da educação, da saúde. Então, isso assim, é urgente e necessário porque ela implanta no Brasil um Estado mínimo, mas um Estado mínimo para quem? Né? A segunda questão é os recursos que são destinados pelo município. Nós temos uma estrutura boa na cidade de CRAS, mas temos o fechamento dos URAS. A cidade optou em fechar seus URAS. Tem a dificuldade da valorização dos trabalhadores e da estruturação. Nós estivemos num CRAS essa semana que chove igual na rua. O CRAS Norte, lá no Quefas, que é um lugar de muita, né, demanda social. O assistente social, ele foi com o carro dele mesmo, né, fazer uma visita, fazer uma buscativa de uma família. Então, se não há esse esforço, essa buscativa não teria acontecido. Né? Os equipamentos, eles ficam, né, lá sofrendo com essa situação de chuvas dentro do prédio. As próprias cestas básicas deles têm que cobrir com uma lona para poder protegê-las. Então, aquele CRAS ali, ele é, de fato, assim, o retrato um pouco do que é a estrutura da assistência social na cidade. Além da defasagem de funcionários. Né? E aí quero dizer que há uma ausência de identidade com o tema. Quando se aplica mais a disposição política de resolver mais as questões políticas do teu governo, o resultado pode ser um resultado do fracasso. E nós temos hoje um fracasso. E acho que essa é a expressão, é uma expressão dura, né? Uma fala dura, mas ela é a realidade. Ela é a realidade. O pouco assim de políticas públicas que existem é, de fato, né, do esforço dos técnicos, do esforço do funcionalismo. Do esforço do funcionalismo. Porque essa visão assistencialista, ela não é transformadora. Ela não é emancipatória. Não é de políticas afirmativas. Então, esse conjunto, ele não produz um resultado de transformação. Então, ele é conceitual, ele é estrutural, e ele é um pouco do resultado daquilo que se praticou enquanto políticas nos últimos 4 anos no país.
Boa tarde, vereador Hélio. Boa tarde, colegas. Um gargalo que nós cotidianamente enfrentamos no Centropop, na atenção às pessoas em situação de rua, é as demandas de segurança alimentar, né? Todos os dias no Centropop, de segunda a sexta, oferecemos o café da manhã para os usuários e eles nos trazem a demanda de almoço, né? Nós não dispomos né, do serviço de restaurante popular no município. Então, as pessoas em situações de rua que acessam cotidianamente o serviço têm que contar com né, o assistencialismo das igrejas, das ONGs e também com a boa vontade dos restaurantes do município, né, com a iniciativa privada, que lá pelas 14h30 distribuem algumas refeições para os usuários, né? Isso incomoda alguns usuários e também nos incomoda porque é doação, é assistencialismo, né? Não é algo constante. A pessoa parece que ela tem que matar um leão por dia, né? Ela tem que contar, esperar que às 14h30 sobre comida para ela. E alimentação, né, é um direito básico, né? É básico para que o sujeito fique bem, né? Consiga se organizar, enfim, a sua vida. E aí vem uma questão. Segurança alimentar é um direito constitucional. E até que ponto, o que emperra, por que é tão difícil a implantação de uma política de segurança alimentar, um restaurante popular no município de Novo Hamburgo? Só frisando, alguns municípios da região metropolitana oferecem esse dispositivo, Canoas, Porto Alegre, alguns municípios como Viamão, né? O Centropop de Viamão fez uma visita para nós, lá no Centropop. Eles não oferecem um restaurante popular, mas todos aqueles que acessam o serviço, né? Naquele dia eles têm garantido o seu almoço. Mas a gente precisa, a Guaíba também tem um serviço de restaurante popular, a gente precisa de uma política pública constante, com previsibilidade, né? Eu queria ouvir do senhor Enio, né? Qual o entrave, o que impede, né? A restrição é orçamentária ou apenas uma questão de visão política, né? Se isso é realmente prioritário ou não para os gestores? Isso não é prioritário para a atual gestão. E não é uma prioridade o desenvolvimento social na cidade. Muito pelo contrário, o que tem de políticas estruturadas também, que existia, também sofre, também patina, também estão sendo desconstruídas, como o Catavida. Assim como as políticas de tarifação de cobrança de água social, assim como esta cobrança exacerbada assim, de IPTU das pessoas, né? Endividando, provocando mais pobreza na cidade. E a pauta que nós levamos ontem para a secretária de Desenvolvimento Social era no sentido de garantir o café da manhã para as pessoas que agora migraram com o fechamento do abrigo de Canudos para o Centropop. E essa era uma das reclamações que a gente vinha mais recebendo do pessoal. Que tem uma limitação de 50 cafés da manhã com pão, um sanduíche, né? Uma fruta e um copo de café com leite. Café preto. Café preto. Isso. Então, corrigindo aqui, café preto. E que durante o dia, que talvez para alguns seja a refeição mais importante do dia, né? Há uma iniciativa que a gente apoia, que o meu mandato apoia no bairro Boa Saúde, que é aí iniciativas de, né,
de entidades, de ONGs, que é a cozinha comunitária, onde 50 refeições são servidas aos sábados para suprir assim, esta dificuldade no final de semana, principalmente, das pessoas. Então, essa é a única experiência que se tem assim, na cidade, no sentido de ter um espaço para as refeições do pessoal. Tem recursos. Recursos tem para... Inclusive, há uma mobilização aqui na cidade do empresariado, há uma mobilização também da sociedade em geral, assim, né, que se mobiliza na produção de promoções para gerar recursos para o banco de alimentos. O banco de alimentos, ele entrega para as pessoas cestas básicas. Por que não pode casar com isso junto, né, um refeitório? Por que não pode casar aí com isso uma produção diária de alimentos? Né? Então, assim, pode, juntamente com essa parceria com o terceiro setor, pode sim se constituir. É viável. A cidade é uma cidade que tem, hoje de manhã, participei da audiência pública da apresentação da lei orçamentária anual, nós vamos ter um acréscimo aqui de mais de 70% no orçamento. Né? Então, é significativo, assim, nós temos um orçamento de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Uma cidade rica como essa não pode ter um refeitório popular, um restaurante popular. As pessoas que não têm como pagar, não pagam. E as pessoas que podem pagar é como funciona Canoas e Porto Alegre. Acho que 4, 5 reais hoje uma refeição lá. Né? E quem não tem, não come igual. Então, a gente teria aí próximo de 100 refeições, 150 refeições para pessoas em situação de rua. E quantas pessoas poderiam estar utilizando esse espaço, pessoas de baixa renda? Né? Ter um regramento para o funcionamento desse espaço. Nós temos a Comur, que facilitaria o fornecimento de mão de obra para... Né? E, claro, poderia até funcionar junto, né, um envolvimento do pessoal que está hoje em situação de rua até para uma formação, né, até para uma formação profissional, o pessoal que quer se dedicar à área na área de restaurantes, de produção de alimentos, por que não? Nós temos nutricionistas, né, na prefeitura, nós temos toda a estrutura para se montar isso. Então, assim, é vontade, né, é visão. É uma visão de não inclusão. Né? É uma visão que administra para um bloco da sociedade somente, mas não por todo. Pegar um gancho aqui mesmo, quando o senhor falou que aumentou 70%, vai aumentar, né? 70% a renda anual, né? Isso tudo que o senhor falou aí nós já sabíamos, né? As coisas estavam boas, aí quando entrou lá a atual gestão, fala como um cara que utiliza todos os meios, o EPOP e CAPES, né? Então, o senhor conhece bem, o sistema estava bom. E foi diminuindo mais, talvez, de repente, o senhor sabe explicar por que os albergues, por exemplo, que existiam anualmente, agora estão só, tipo, albergue de emergencial. Por que não fica fixo? Porque tem muitas pessoas que não, né, ficam em lugares com chuva e tal. O senhor tem como explicar para nós isso? Nós temos vários prédios públicos na cidade que eles poderiam estar servindo para uma casa de passagem, um abrigamento permanente. Né? Nós temos prédios que tranquilamente poderiam, que hoje não estão funcionando nenhuma estrutura pública, à disposição. Né? É claro que não pode ser um espaço só para as pessoas dormirem, tem que ser um espaço, né, de transformação. As
espaço permanente de transformação, de uso dessa estrutura com políticas públicas que, de fato, as pessoas se ocupem. Com acompanhamento de equipe técnica. Com acompanhamento de equipe técnica. Né? Que as pessoas passem por um processo. Uma pessoa que está em depressão, né, vivendo hoje assim, uma dura vida que é estar na rua, dormindo na calçada. Então, essa pessoa, ela precisa de cuidados. De muito mais cuidados que simplesmente uma carteira de trabalho e mandar ela para a empresa. Né? Que não vai resultar, não vai mudar a vida dela. Então, tem que agir em tudo, uma política completa. Né? Então, e isso precisa estar agora. No ano que vem nós temos eleições municipais. Isso precisa estar no debate. Sim. Né? Isso precisa entrar nos debates. Precisa entrar assim, em documentos que possam ser entregues para todos os candidatos e candidatas a prefeito dessa cidade. Né? As necessidades, né, de programas sociais efetivos. Sim. Né? Acho que é uma forma, é claro que o governo federal hoje sinaliza com estruturações de políticas públicas, mas aí eu fico muito surpreso de ainda, agora dia 18 e 19, ontem e hoje, o governo federal está fazendo na Fiergs uma caravana de ministérios. Nós tentamos confirmar desde ontem se Novo Hamburgo está participando. Nós ainda não conseguimos confirmar. Nesta caravana, os ministérios vêm à capital e os municípios se dirigem lá para fazerem, né, o registro, os protocolos dos seus projetos, as suas demandas. Né? Eu, inclusive, sugeri aqui nessa reunião com a secretária de Desenvolvimento Social que fosse a Porto Alegre escrevesse CRAS para reforma, aquele prédio para reformar. Aproveitar que o governo federal está aqui apresentando. Quem apresenta projetos é que leva. Funciona assim. Não é porque é do meu partido, do nosso partido, não, é de quem apresenta projetos. Né? Quem traz a justificativa apresenta contrapartidas, sejam elas financeiras ou sejam elas em serviço, é que levam os melhores projetos. Então, é preciso ter isso, assim, a iniciativa, é preciso ter um interesse, é preciso querer. Né? É preciso querer. Tem uma colocação para fazer, né? Não, sobre essa questão também das eleições, assim, só um comentário, né, que é interessante a gente pensar bastante, assim, né, nas pautas de quem vai votar, porque é algo que realmente é muito deficitário, né? A gente estava falando ali da alimentação, dos albergues, né? Você falou da questão da inclusão, né, de reinserir, né, essas pessoas, assim, enfim, né, incluí-las, né, na verdade. Uhum. Uma outra questão também bem importante e que os usuários trazem muito é a questão da qualificação e da reinserção no mercado de trabalho, porque muitas vezes se sentem que se defasaram muito, né, e sentem que não, né, é difícil até se organizar para conseguir entrar de novo no mercado de trabalho, né? Então, se tu pudesse falar um pouquinho assim das perspectivas de uma política, assim, né, de projetos em relação a isso, assim, né, do que né, se tem assim de perspectiva em relação a isso, seria interessante. O governo federal ele está apostando na economia solidária como política de geração de trabalho e renda. E ela não está, ela está coordenada pelo gabinete da presidência. Existe uma secretaria especial de economia solidária. E ela vai dialogar principalmente com o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, a perspectiva
né? Ela passa muito por aí. E também, é claro, com um apoio assim, para as questões da qualificação profissional, dialogando já com o Ministério do Trabalho. Então, o que está sendo montado são políticas transversais, né? Que elas vêm de encontro a esse gargalo, a essa demanda que hoje existe, né? Então, a economia popular solidária ela pode ser um caminho, sim, para fazer empreendimentos solidários, cooperativas de trabalhadores. Por exemplo, uma das coisas hoje as cooperativas de trabalhadores da reciclagem, elas são remuneradas pelo serviço público. Elas são, primeiramente, assim, uma conquista do Movimento Nacional dos Catadores, que é ter a profissão de catador reconhecida. O segundo essas experiências que já, e Novo Hamburgo foi pioneiro nisso, assim, na outra administração, de remunerar pelo serviço público das pessoas organizadas em cooperativa. Então, quanto mais tonelagens de materiais reciclados, a prefeitura paga o mesmo preço que paga para a empresa ir transportar e enterrar lá na cidade aí que a gente transporta, me foge o nome agora, os nossos resíduos, né? E há uma demanda muito grande na cidade. Nós reciclamos apenas 7% do que nós produzimos de resíduos sólidos na cidade. E o resto nós enterramos lá em Minas do Leão. Então, nós gastamos milhões anualmente para fazer esse serviço. Assim, tendo uma possibilidade de construção de galpões. Por exemplo, Canudos é uma cidade e ele só tem um ecoponto. Ele não tem um galpão de reciclagem. A Santo Afonso tem um galpão, o Industrial tem outro galpão. E o resto da cidade não tem mais galpões de reciclagem. Então, assim, com a implantação da coleta seletiva, isso seria, sim, uma fonte de renda que poderia ser até transitória, né? Outro dia eu vi o Adriano noticiando que estava no EJA Marista. Me encheu de alegria. O Adriano é uma pessoa em situação de rua, né? E ele já está procurando trabalho também para poder, né? Mas é todo um esforço que poderia, né? Que ele vai ter que enfrentar o preconceito, né? Enfrentar todas as dificuldades. E a diferença é que uma cooperativa de trabalhadores ela é justamente para essa situação, né? Ela é justamente uma política pública para te dar o primeiro suporte. Tem pessoas que estão lá até hoje, fizeram disso fizeram da situação de catador da profissão, sua profissão, né? Estão até hoje trabalhando. Aí a gente entra num outro ponto, vereador, que é o preconceito vivenciado pelas pessoas em situação de rua no mercado de trabalho, né? Porque no momento que elas vão dar o comprovante de endereço, o Centropop, que é um direito, né, delas, ter o Centropop como no seu comprovante de endereço, alguns empresários, de uma maneira preconceituosa, discriminatória, acabam negando a vaga, né? Então, daí toda a importância de se ter um serviço permanente de acolhimento institucional na modalidade casa de passagem, que é um serviço dentro da tipificação, né, dos serviços socioassistenciais. Albergue é transitório, ele não existe nem na tipificação dos serviços socioassistenciais. Uhum. Então, por isso a gente precisa, né, toda a importância de se ter uma casa de passagem para que a pessoa em situação de rua fique lá por alguns meses, consiga se organizar, né, iniciar seu processo de inserção ou reinserção produtiva, fazer o seu acompanhamento adequado em saúde mental, né, no abuso de substâncias também. Então, para que ela consiga ter condições subjetivas de se organizar, né?
Nós estamos trabalhando num projeto de lei e deveremos protocolar ele agora nos próximos dias. Sabe que as compras públicas, elas são um espaço importante assim de geração de trabalho, né? Geração de mercado de trabalho, de oportunidades de trabalho. E nós estamos estudando a lei de licitações para poder incluir nela uma proposta, né, de obrigatoriedade de uma cota, né, para as empresas que ganharem licitações públicas no município, ou seja, obras públicas, serviços públicos, que elas garantam, por exemplo, uma cota percentual, né, de vagas para pessoas em situação de rua. Para a Comur. A Comur, ela é a Companhia Municipal de Urbanismo, mas ela presta vários serviços para a prefeitura. Toda a produção de merenda nas escolas são produzidas por trabalhadoras da Comur. Toda a parte de limpeza das escolas são feita também por trabalhadores e trabalhadoras da Comur. Essa parte de poda de vegetação na rua também, né? Serviço de recolhimento, são vários serviços. Inclusive, hoje alguns serviços da Comusa, como a entrega da conta, o levantamento aquele do registro da água ali, né? É feito por trabalhadores da Comur. Por que a gente não poderia incluir algumas pessoas em situação de rua na cidade dentro, né, de uma empresa dessas? Uma empresa pública. Ela é pública e é prestadora de serviço. Então é uma possibilidade. Outra possibilidade também, nós contratamos várias empresas de pavimentações, empresas de construções, de vigilância, né? Então, de portarias. Tivemos agora, antes desse período aí de temor aí né, nas escolas, foram contratados em torno de 100 pessoas para um trabalho temporário. Também teria sido uma oportunidade de incluir alguém do CRAS que esteja vinculado à rede. Ou não? Né? Ou não? Porque a escolaridade ali que foi exigida está no nível, né? Tem muitas pessoas que hoje estão. E aí essa questão traz outra. Hoje aumenta também as pessoas que são imigrantes, né? Nós temos muitos venezuelanos, né, chegando na cidade. Famílias inteiras, crianças na rua. Outro dia parei para conversar um pouco e tem um outro projeto que a gente trabalha lá no bairro Boa Saúde também, que é o Conexão Esperança. Nós temos recebido bastante pessoas da Venezuela lá. E a dificuldade também é essa, né? É dificuldade com a língua, com o preconceito, enfim. Mas ali, por exemplo, as pessoas tem várias pessoas com formação superior, né? E que não conseguem se colocar. Por que não conseguem se colocar? Porque a gente precisa também daquele esforço, né, da política de assistência social, de estar aproximando, de estar vinculando, né, de estar ajudando. Hoje quem mais faz isso são as igrejas. Nós terceirizamos, né, a política de assistência social na cidade para as igrejas. Então, é preciso também ter um esforço de vincular, de aproximar, de quebrar preconceitos, né? Uhum. Mas eu acredito, assim, Eduardo, que efetivamente, né, a casa de passagem, ela não pode ser só uma casa de passagem, né? Ela tem que ser um espaço de transformações, né, de formações,
de primeiro, assim, tu criar as condições para a pessoa frequentar um banco escolar, né? O que nós criamos, assim, lá? Nós encontramos uma situação degradante na Roselândia, as pessoas fazendo a catação num lixão. Durante aquele processo que paralisou para construir a usina de reciclagem, as pessoas receberam uma bolsa. Durante o recebimento dessa bolsa, as pessoas faziam formação, estudavam sobre o cooperativismo, né? Conheciam materiais e as possibilidades de transformação, né? Então, há, inclusive, projetos. A Petrobras, ela é uma empresa brasileira farta, né, de projetos, de recursos para projetos sociais. Isso poderia ser financiado, por exemplo, com a Petrobras. Né? Então, eu luto muito, assim, quero acreditar que seja possível, seja viável, né, a gente ter uma experiência real aqui na cidade. Nós temos potenciais para isso. É claro, né, é um pouco do querer, mas também um pouco de pressão, né, um pouco de provocação, um pouco de... Né, a gente precisa, assim, fortalecer o movimento. Sim. O movimento precisa se apresentar com uma pauta. E falando em provocação e pauta, eu queria trazer para a nossa conversa um elemento interessante. Dia 25 de julho, o STF emitiu uma resolução, né, obrigando, né, demandando dos gestores a formulação de um plano municipal, estadual e nacional de atenção às pessoas em situação de rua. A DPF, uma arguição de descumprimento de preceito constitucional, né, impetrada por alguns partidos. Se não me engano, foi a Rede Sustentabilidade, o PSOL, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Então, o Supremo, depois de várias audiências públicas, primeiro, dia 25 de julho, uma resolução do ministro Alexandre de Moraes, e em agosto, o Pleno do Supremo, então, ratificou, né, essa resolução. E isso é muito importante, é uma ferramenta fundamental, né, para as políticas, para as pessoas em situação de rua, né? Isso engloba vários itens. Um deles é as ações de zeladoria urbana, né? O gestor municipal, ele, diante de qualquer momento que ele precise fazer uma limpeza em determinada praça, determinada calçada, ele precisa, então, comunicar com antecedência as pessoas que estão em situação de rua, né? Precisa comunicar a essas pessoas aonde vão ser guardados os seus pertences, né? Para que ela depois possa retirar devidamente, né? Outra ação de zeladoria urbana que se tem também a própria o próprio monitoramento, né, das vagas de acolhimento institucional, né? Então, primeiro o município precisa mapear, né, e fazer todo um estudo percentual, né, de quantas vagas seria necessário para dar conta da população em situação de rua. Também exige como se fosse um censo das pessoas em situação de rua no município nesse momento. Então, são várias ações, né, que o gestor municipal precisa dar conta. Né, estão proibidas as ações de arquitetura hostil, né, que são dificultar a permanência das pessoas em situação de rua nas praças, calçadas, logradouros públicos, né? Não colocar aqueles blocos de concreto, as grades, né? Então, o STF, ele convoca os gestores municipais, estaduais e o federal, né? Primeiramente para fazer um mapeamento de toda a realidade, mas também de se formular políticas nacionais constantes, né,
sólidas, efetivas, previsíveis, de atenção às pessoas em situação de rua. Eu gostaria de ouvir de ti como é que está a implantação desse plano municipal aqui em Novo Hamburgo. Outro dia nós também fomos procurados na Câmara pelas pessoas que estão morando ali no coreto, né, da Praça da Bandeira, frente à Câmara, porque foram notificados que teriam que sair para um evento oficial que se daria no coreto. E eles estavam preocupados porque, enfim, eles falaram, olha, a medida, ela, né, resguarda vocês. E, de fato, aconteceu a abordagem social, foi notificada do evento. Então, assim, toda a prática que aconteceu foi dentro já, obedecendo, né, já a decisão do Supremo. Então, importante, inclusive, a pessoa que foi encaminhada para fazer esse diálogo é uma pessoa que tem já vínculo com o pessoal em situação de rua, e depois, logo, então, as pessoas voltaram para esse espaço, né? Então, isso foi bom, porque essa medida judicial ela é importante, porque, de fato, nós já tínhamos várias ocorrências de violência mesmo, física, né? A higienização forçada. E também já interrompeu, né, a arquitetura, essa que pede, né, das pessoas se instalarem em alguns espaços, eles, como aqui esse viaduto do trem, que as pessoas moravam embaixo, né, foram construídos alguns obstáculos. Então, isso cessou, assim. Eu acho que tem muito a ver também com a militância, além, claro, dos partidos que assinaram a ação, Movimento Sem Terra, mas também do padre Júlio, né, Lancelotti. Acho que é uma pessoa que vem dando os exemplos, enfrentando, né, inclusive enfrentando ameaças de morte, né, pela sua defesa à população de rua, pela praticar verdadeiramente o cristianismo. Então, isso cessou aqui na cidade. Não que, né, que ações mais isoladas a gente não tenha recebido também denúncias na Comissão de Direitos Humanos. Mas, pelo menos, essas questões diminuíram significativamente a partir da decisão. O que não percebo é uma mobilização, assim, para o cumprimento, né, do levantamento. Vou ver isso até com os técnicos, né, no sentido dos 120 dias, né, de prazos. Estão vencendo agora em novembro. Para o efetivo levantamento, né, dessas informações. E as informações estão todas elas já, né, à disposição. Todo um roteiro, né, para a construção do diagnóstico municipal, que vai compor um diagnóstico nacional, né, e a partir disso, então, a política efetiva, né. E eu acho, assim, em termos de perspectivas para o próximo período, que elas irão, assim, dar uma resgatada, que serão reconstruídas políticas efetivas que colaborem, sim, com a superação das pessoas em situação de rua, né? Mas, claro, o que vai acontecer com as políticas nacionais? Elas têm que ser políticas nacionais, e com uma grande fiscalização dos municípios. Aí é o papel, né, dos vereadores, das vereadoras, no sentido de cobrar, né, a execução dessas políticas, inclusive descrição de projetos, né? E aí também a decisão judicial vai nos ajudar bastante, no sentido de dar o amparo jurídico necessário e até para justificar recursos. Então, acredito que o próximo período seja um período, né, melhor, assim, né, e que possa ser transformador da vida dessas pessoas.
Eu, como morador de rua, eu tenho que discordar do senhor um pouquinho, porque Fica à vontade. sentiu nas peles aí o amigo ali. Que as coisas, não digo que estavam boas, estavam numa determinada situação e elas tendem gradativamente a piorarem cada dia mais, né? O morador de rua já é uma pessoa assim que o mínimo que ela possa ter uma dignidade, chegar nesse espaço, por exemplo, o Centro Pop, chegar lá ser tratado com dignidade, né? Ter que tomar um banho e tal. Esses dias chegamos lá, sentimos na pele número de banhos por dia. As pessoas chegam lá, 70 pessoas lá, moradores de rua lá, e com apenas 40 banhos. Isso para uma pessoa que procura uma assistência social ali é o último da humilhação, entendeu? E da onde você viu 40 banhos para uma população que chega lá e atende 80 pessoas por dia? É o que eu talvez não tenha me expressado assim com clareza suficiente. O que eu quero dizer aqui, assim, que eu percebo por futuro melhorias, né? Mas não que eu concorde com o que está posto. Sim. Quando nós levamos a questão do café da manhã, eles trouxeram lá os registros. Mas aqui tem dias que foram 35, 45, daqui a pouco a técnica puxou lá o NERS. Não, mas aqui tem 75. Né? Então, é significativo o número. Né? Então, bom, 40 banhos, tu limitar em 40 banhos o espaço, para quem passa o dia todo na rua, é de fato assim, né, uma demanda que nós precisamos apresentar ela. Né? Eu não tinha essa informação. Isso que é importante a gente conversar para a gente poder, né, apresentar essas reivindicações lá para a secretária. Isso que eu falo pro senhor, que isso aí é... Eu vou dizer que é humilhante, mas o cara busca esses espaços para ter um mínimo de dignidade. Né? Chega ali, aquele espaço que é referência, né? Que é para te dar esse auxílio, que te corta. Daí a gente fica meio sem chão, mas buscar ajuda hoje, então, aqui que era para ser, né? É complicado, né? Sim, complicadíssimo. Mas vai ser bem interessante esse levantamento, porque, claro, a gente não tem como ter ideia dos números, mas a gente está ali na ponta, né, no atendimento, e percebendo esse aumento, né, do número de usuários, né, que frequentam e, né, que te trazem essa questão das limitações. Né? Então, acho que esse levantamento vai ser interessante até para mapear esse crescimento, né? Do número de pessoas que precisam do atendimento do Centro Pop, precisa de atendimento de outros aparelhos ali da assistência, né, do desenvolvimento social. E uma questão bem importante aqui, que hoje a universidade ela presta um importante serviço, né? Esta parceria com o Centro Pop, né, a parceria direta com a população de rua, através do curso, ou dos cursos, né, que tem, né, que identidade com o tema, a área psicológica de estar envolvida, né, suporte importante assim, para as questões de saúde mental. As questões da medicina, hoje a gente tem uma parceria importante aqui também com o curso de medicina. A gente estamos trabalhando no fortalecimento aqui na área de oncologia, buscando recursos junto com o reitor em Brasília, ao fortalecimento aqui já das parcerias também com a Liga de Combate ao Câncer. Então, o papel da universidade ele passa a ser estratégico na execução de políticas públicas. Ele é um suporte poderoso, ainda mais quando se pode contar com recursos financeiros para custear programas também pelas universidades. Essa é uma outra possibilidade que o governo também conta. Né? O governo também conta. Mas aí, assim, o governo vai centrar também na pauta. O que é a pauta do movimento nacional das pessoas em situação de rua? A casa de passagem, né? São os restaurantes populares, são
né, a qualificação profissional, né, o enfrentamento à drogadição. Então, tudo isso, esse esforço que precisa criar essa sinergia para a gente sair né, desse volume, desse número crescente, né, de pessoas que estão buscando as ruas como uma única alternativa de vida hoje. Pois é, vereador, eu queria agradecer. Sabe que, Newton, eu tenho uma questão que, enquanto nessa última fala do vereador, me fez pensar numa questão que está previsto, né, um comitê intersetorial, né, das políticas públicas em relação às pessoas em situação de rua. Né, um comitê que envolveria Secretaria de Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Habitação, Trabalho, Cultura. E teria também, ele é um comitê que teria paridade, né? Também envolveria a presença, a participação ativa das pessoas em situação de rua, né? Na formulação das políticas públicas. Então, é um comitê gestor intersetorial. E há um tempo atrás, a gente teve, né, antes da pandemia, a gente teve a atuação desse comitê. E atualmente, o senhor tem alguma notícia da atuação desse comitê? Não tenho nenhuma notícia. Acho que é importante o que tu colocas até para a gente cobrar, assim, ver qual é a situação do comitê gestor. Se ele está em funcionamento, se ele está em atividades. Nós não temos sido chamados, a Comissão de Direitos Humanos não tem sido chamada para nenhuma dessas reuniões, tá? Porque é importante então, anotei, a participação social, né? Claro, controle social. Anotei aqui, é uma questão de controle social, sim. Anotei aqui para me levar já para formalizar, né, um pedido de informações essa semana para a Secretaria. Então tá, vereador, muito obrigado pela sua presença. E sabemos que o senhor é um homem ocupadíssimo, né? E se responsabilizou a dar essas declarações para nós que... Queria agradecer às gurias da comunicação e da psicologia do projeto Extensão da Rua. E obrigado pela maior oportunidade, né? Renata, Eduardo. Muito obrigado, né? Esperamos ter claras, né, as colocações do senhor. Vamos ficar na expectativa, né? As coisas melhorem. Eu creio muito nisso, né? Acho que é um tempo de esperança. Creio que seja um tempo de esperança. Quero agradecer aqui o convite, me colocar sempre à disposição de vocês, que a gente sempre, quando nós nos encontramos, também aprendo muito com vocês, né? O seminário ele foi para mim muito importante, na medida que ouvir, né? Ouvir é mais importante que falar, né? Então, ele trouxe bastante subsídio para o nosso trabalho lá na Câmara e que a gente possa, assim, ter encontros frequentes, né? Que a gente possa, né, aqui se aproximar cada vez mais, porque isso certamente resultará, né, em ações, em atividades, em projetos, porque um projeto ele não nasce assim por osmose. Hoje eu vou fazer um projeto, né? Não, um projeto ele é construído assim. É assim que ele é construído, é na vivência, né? Então esta prática nos ajuda, né, a desenvolver ações para a gente diminuir o sofrimento das pessoas e melhorar o mundo. Muito obrigado. Bom, rapaziada, esse foi mais um segundo episódio do podcast Escute a Rua, né? Estamos chegando a um final. Muito obrigado e até a próxima.